Como você acha que seria o mundo se a dor não mais existisse? Partindo dessa premissa, Crimes do Futuro nos leva a um futuro decadente, onde a relação entre o orgânico e o sintético levou o corpo humano a se reconfigurar e a sua evolução ser considerada perigosa pelo governo. Crimes do Futuro concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes desse ano, mas tem dividido a opinião do público. Eu, particularmente, gostei bastante desse filme e nesse vídeo eu vou dizer os motivos. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e vamos lá! Crimes do Futuro é um filme de 2022, dirigido e roteirizado pelo David Cronenberg, um dos mestres do body horror, ou horror corporal, que usa o corpo humano como matéria-prima para as fontes de horror, através de anomalias, mutações, algo que gere desconforto físico ou psicológico nos espectadores. Um grande exemplo de filme que usa o body horror é A Mosca, de 1986, do próprio Cronenberg. Mas apesar disso, já fazia 20 anos que ele não entrava nesse ramo, nesses gêneros de terror e de ficção científica. Mas nesse período ele ainda fez filmes de grande repercussão, como Marcas da Violência e Senhores do Crime. Em Crimes do Futuro a gente tem uma ficção científica que nos leva a um futuro meio pós-apocalíptico até, um ambiente urbano bem sujo, com cores escuras, dando uma ambientação quase industrial, até nas casas, nos ambientes de vivência dos personagens. E a música eletrônica utilizada em algumas cenas também contribui para esse clima. E nesse ambiente, os limites da dor física eles foram afrouxados a ponto dela quase não existir mais. Isso devido a mutações genéticas orgânicas muito aceleradas que estão acontecendo no corpo humano. E utilizando-se disso, o Soul e a Caprice, interpretados pelo Viggo Mortensen e pela Léa Seydoux, respectivamente, utilizam os novos órgãos surgidos no corpo do Soul como matéria-prima para suas apresentações artísticas. Aqui em Crimes do Futuro, a câmera ela não se movimenta muito, ela fica a maior parte do tempo estática, focando nas atuações dos personagens e nessas performances artísticas. E nesse sentido, eu senti que a Léa Seydoux ela teve mais espaço para desenvolver a atuação dela do que, por exemplo, em 007, onde ela também tinha um protagonismo grande, só que a personagem não tinha grandes diálogos ou grandes camadas. E ela, com o Viggo Mortensen, faz uma boa dupla. E essas cenas focadas na atuação são importantes porque é através do diálogo entre os personagens que a gente vai entendendo melhor o contexto que a gente está vivendo aqui. E o filme ele tem, sim, um ritmo relativamente lento, mas nem tanto. Esses diálogos interessantes, eles são mesclados com cenas meio investigativas e as cenas um pouco mais grotescas. E é muito curioso como o filme, ele brinca com a questão de limites entre o grotesco e o sensual quase, né? Isso está na narrativa como um tema a ser abordado não só no discurso, mas também na forma como que o filme é organizado e como é passado pra gente. E o ápice disso é essa relação que os próprios personagens falam de as relações íntimas entre as pessoas terem mudado e o ato cirúrgico ser um tipo de relação íntima agora. E contraposto a isso, o Estado, os órgãos governamentais estão tentando controlar toda essa doideira que está acontecendo com a humanidade. E isso através de órgãos investigativos, a unidade de crimes corporais ou de novo costume, os crimes do futuro, ou ainda um departamento super burocrático em toda a sua ambientação e nos figurinos e nos gestos dos personagens que aqui trabalham, que são a Tinlin, da Kristen Stewart, e o Whippet, do Don McKellar. É curioso como o David Cronenberg aqui faz até um comentário sobre essa questão da repressão, porque esses personagens, ao mesmo tempo que eles são muito reprimidos eles mesmos, eles são muito atraídos pelas pessoas que estão usando as mutações como formas artísticas e por toda essa ideia em si.
E aqui a atuação do Don McKellar é bem interessante, como ele faz esse personagem andar entre essas duas características, mas a atuação da Kristen Stewart acabou sendo um pouco mais caricata. E muitas vezes as ideias transmitidas pelas cenas, elas acabam até chocando mais do que a parte visual. Não que não role uma aflição nas cenas de atos cirúrgicos ali, nos closes e tal, né? Isso pode incomodar sim, mas não espere um gore extremo. Ele incomoda e dá uma aflição, mas eu achei que o CGI até tirou um pouco aqui do impacto que poderia ter. E como vocês puderam ver até agora, a premissa e o desenvolvimento da história é uma doideira, né, gente? Da mente do David Cronenberg. Então, para você realmente conseguir imergir aqui na história, você tem que estar aberto a entrar nessas doideiras aqui junto com ele. Mas o que eu achei muito interessante e o que faz do filme uma boa ficção científica é que, junto com esses acontecimentos malucos, ele trabalha e fala de questões muito atuais também. E as ideias que o filme traz, elas acabam se relacionando de uma maneira muito interessante em temas que a gente não faz uma ligação lógica tão facilmente assim. Mas o filme, ele não traz respostas definitivas ou claras, então a interpretação pode ser bastante subjetiva. Mas, na minha visão, a gente tem temas relacionados aos limites do que é ser humano, e a gente tem muitas cenas e vários diálogos em que isso é conversado, até por essa questão do limite da dor e como essa dor nos faz humanos ou não. E essa relação entre o plástico sintético e o orgânico é trabalhada de diversas formas. E uma delas é sobre intervenções estéticas. E essa interação entre o sintético e o orgânico, ela vai ainda mais longe no que faz realmente a gente voltar para aquele questionamento do limite do que é ser humano. E para mim, além de todas essas reflexões, o Cronenberg ainda trouxe uma reflexão até sobre o limite da arte e o fazer artístico. Resumindo, para mim, Crimes do Futuro é uma boa ficção científica que faz uma relação interessante entre o futuro distópico que ela apresenta com questões que a gente já vive hoje em dia. Toda a ambientação do filme, as questões que ele traz, os diálogos, o roteiro, tudo se encaixou de uma forma muito interessante para a gente imergir na história que o Cronenberg queria nos contar. Crimes do Futuro teve um lançamento meio limitado nos cinemas, talvez em alguma das cidades ele ainda esteja em cartaz, mas ele vai ter um lançamento também no streaming do MUBI a partir do dia 14 de julho. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse filme. Deixem nos comentários se vocês concordam comigo ou discordam e o porquê. E logo a gente volta. Então, até a próxima!